Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí nos assistindo a partir de agora. Estamos novamente aqui com mais um episódio do podcast Escola em Voz. Eu, Rony Bachi, meu caro amigo, meu parceiro, meu camarada de tanta luta, de tantas estradas, como diria o nosso rei, Anderson Gross, bem-vindo. Muito bom, cara. Mais um episódio. Nós já estamos aí na casa que está indo na direção dos 7.000 membros inscritos. O Escola em Voz é um dos canais segmentados do YouTube que mais cresce no sul do Brasil. E quando a gente faz o recorte para a educação, então a gente está assim, lindo demais. As coisas estão acontecendo. E uma das formas disso estar acontecendo é porque você que está acompanhando todo o nosso trabalho, em especial, né, inscrito no canal, você que notificou aí, né, tá com como é que é? O sininho, vai lá, essa é a tua parte. Meu caro, isso é praxe de todos os nossos episódios, apesar de nós não lembrarmos nunca. Você Ativa o precisa sininho. aí se inscrever no nosso canal, Podcast Escola em Voz, seu podcast de educação. Ative as notificações, ative o sininho ali para você receber quando nós postamos novos vídeos, novos shorts. E também faça o seu comentário, curta, compartilhe, nos acompanhe também nas redes de streaming na Apple Podcasts, na Amazon e também no Spotify. É, rapaz, o negócio tá muito bonito. E uma das razões disso estar acontecendo é porque nós decidimos, né, trazer nosso trabalho aí para o ambiente digital, né? Já tínhamos aí, né, mais de 2 décadas de estrada na educação, trabalhando em várias frentes, com muitas experiências maravilhosas. Mas aí você, né, fez aquela provocação, cara, a gente tem que compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos, né, tudo que a gente construiu ao longo desses 20 e tantos anos aí de educação. Vamos levar isso lá para um podcast, né? E aí, aqui estamos, agora a realidade já se aproximando da casa dos 7.000 inscritos. E uma das razões disso acontecer, meu amigo, é porque você fez a provocação, muito obrigado. Mas em especial porque você também me apresentou uma das figuras hoje aqui no estado de Santa Catarina mais, eu acho que dentro, né, desse entendimento da importância da empresa, do negócio, estar no digital, envolvendo tecnologia. E por isso nosso convidado, né, demorou, hein, cara? Era pra ter vindo já há tempo. Fala, Johnny, seja bem-vindo ao Escola em Voz. Você tá em casa, né? Verdade, estou em casa. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando aqui desse episódio. E justamente por ter visto o início, né? Onde tudo começou, que era apenas uma ideia, e aí foi criando forma, a gente foi trabalhando, foi dando sugestões de melhoria. E aqui estamos hoje, né? Um podcast com 7.000 inscritos na área da educação. Um nicho extremamente pequeno, né? Então, é Muito segmentado, pessoas né? exclusivas para poder estar participando aqui, né? E estar ouvindo o nosso podcast hoje, né? E quando a gente fala de educação, educação sempre é um assunto global, mas ao mesmo tempo ele é cheio de feridas, sensibilidades, fragilidades, conceitos, às vezes ideologias rasas e etc. E por isso nem sempre você consegue ir muito longe, né? Sabe que alguém me disse essa semana, eu queria lembrar de quem é a pessoa, porque alguém me disse essa semana o seguinte, cara, vocês ainda estão com podcast, né? Eu falei, Isso ainda estamos. estão. Não, sim. Alguém. Ainda estão, o cara tá sendo o quê? Profético, o cara quer lançar Então, uma maldição. mas assim, ó, mas aí ele, até na verdade, o comentário dele foi positivo, em que sentido? Ele disse o seguinte, porque eu vi vários projetos com iniciativas semelhantes à de vocês e não Não chegaram. continuar, né? Aham, e não chegaram ao tanto o período, né, de vocês. Inclusive, conversei a semana com o executivo dos maiores grupos de educação do país e da América Latina. Estava em Florianópolis, né? Visitando Florianópolis e almoçamos juntos a semana. E ele perguntou quantos episódios nós já havíamos produzidos dentro desse 1 ano que nós estamos agora atingindo, né?
Sim, E aí eu falei assim, cara, agora tu me pegou, né? Mas assim, como é um por semana, faz a conta, nós devemos estar aí próximos de 50 episódios, né? E eles, cara, isso é bastante coisa, né? sim. Então, obrigado, Johnny, obrigado pela Top Master, né? Obrigado pela tua equipe maravilhosa. Obrigado, né, por ter investido nesse novo estúdio também, né? Sei que tem clientes fantásticos que estão usufruindo dessa estrutura. Mas por que que vocês, né, na Top Master decidiram que é uma empresa de contabilidade? Tudo bem, é Exato. uma empresa de contabilidade muito Nichada também, né, segmentada pro digital, né? isso, para empresa de tecnologia, É. né? Mas É, assim, quando que surgiu assim, cara, vamos criar um estúdio de podcast? Porque assim, ó, é muito dinheiro sim. em equipamentos, a chegada de novos profissionais agora para a equipe. Cara, foi muita grana aqui. Hoje, eu junto com o Kleber, que é meu sócio, a gente tem uma visão de empreendedor. Então, quando a gente montou a Top Master Contabilidade há 10 anos atrás, a gente tinha uma forma de pensar e com o tempo a gente foi evoluindo, a gente foi crescendo profissionalmente. E aí veio a necessidade, né, como foi citado, a gente acabou indo para o digital, porque veio a pandemia, muitas empresas tradicionais acabaram que, tipo, foram decaindo o faturamento, foram fechando as portas, foram mandando funcionário embora, e a gente viu que no digital o caminho era inverso. Quanto mais, né, isolamento as pessoas tinham, mais elas queriam contato no digital. Então, eu acredito que essa trajetória da pandemia acelerou talvez 10 anos no Brasil o nível digital. Muitos professores que antes davam aula em cursinho particulares, davam aula em escola, Aula é, particulares mesmo, exato, aulas especificamente particulares, né? exato. E aí a pandemia travou. E aí a gente viu, opa, aqui tem uma oportunidade. E a gente acabou focando a nossa energia, porque de 2015 a 2018 era uma contabilidade tradicional. Em 2018 é que a gente acabou nichando, né? A gente não abriu mão Dos dos outros outros mercados. clientes, mas a gente acabou se especializando. A gente acabou estudando mais esse mercado, vendo como que funcionava, quais as dores, o que que a gente poderia agregar. E a gente acabou crescendo também. Então, o período de pandemia fez a gente crescer 5, 6 vezes. Mas a primeira adesão de vocês em 2018 já vislumbrava esse mercado e aí, digamos assim, a tomada de decisão ali entre 2018 e 2019 se comprovou acertada com o que aconteceu na Exatamente. pandemia. Porque já Porque daí vocês já estavam começando um processo de de. migração, vamos se dizer assim. Por quê? Porque a gente estava observando que a tecnologia, as contabilidades digitais estavam ganhando muita força. E eu comecei a estudar o que que esses caras estavam fazendo. E aí comecei a me relacionar com pessoas do marketing digital, né? E tanto é que por um período eu cheguei a trabalhar no digital também, porque os 3 primeiros anos da Top Master Contabilidade era eu e o meu sócio e só. Não tinha funcionário, era poucos clientes. A gente tinha uma uma hora vaga, vamos dizer assim. A nossa jornada de trabalho, ela era menor do que as horas disponíveis que a gente tinha naquele momento. E aí eu comecei a estudar o digital, comecei a gostar do digital e a gente, opa, tá na hora de migrar. Por quê? Paralelo a isso, eu comecei a ir em eventos, em feiras do mercado digital. E lá nesses eventos, o que eu mais observava era moleque de 16, de 17, de 18, 22 anos, faturando meio milhão, faturando 1 milhão por mês e nem tendo CNPJ. Olha só. Tipo, pra gente que é da contabilidade, isso é um absurdo. Mas pra quem é do digital, é uma realidade. Eles sempre pensam em ganhar dinheiro e depois a gente vê o que que vai fazer. Só que a gente Depois vai formalizar, depois vai ver como é que vai organizar essa história. Mas, assim, já. O volume de receita no digital é um negócio infinito, né? exatamente. Ele é muito rápido, ele é muito viral, ele é muito. Hoje eu não sei como é que está, mas teve a época dos e-books, né? Depois, acho que agora está mais nos cursos, né? Realmente cursos mais. Que tudo evolui, né? Então, assim, Sim, o e-book às vezes rudimentar, às vezes meio feito O nas. e-book tá sendo muito recente até, né? Porque. Porque a gente vê partindo de um pressuposto de uma evolução digital a partir de uma internet mais Ah, facilitada, sim, sim, sim. né? Porque se a gente começar isso lá atrás,
a gente também vê muitos erros e acertos caminhando em conjunto que existem até hoje. Mas essa evolução parte lá atrás de uma digitalização de conteúdos que você tinha originalmente físicos em livros, em Apostilas. apostilas, Qual o grande em professor? coleções, Qual professor não tinha em essa apostila, né? bibliotecas, né? Então, apesar de ser um exemplo recente e de já estar defasado, porque a velocidade da tecnologia é muito alta, ainda é recente essa história de a internet vir às casas e de você ter um conteúdo facilitado via internet. Porque antes ainda você tinha os conteúdos físicos, né? Né, quem não lembra, né, da nossa idade, óbvio, né? A De biblioteca. um almanaque Abril que saía todo ano, que você pegava para se atualizar, ou da própria biblioteca que você fazia uso, e disso vindo por uma digitalização por um meio via CD, né? CD-ROM, que CD-ROM. via na contracapa. E aí, com o advento da internet, e eu lembro que a gente usava o KD, né? O KD era o buscador, né? Que era o Google da época, assim como tinham outros buscadores, outros browsers. E isso evolui muito rapidamente a partir da internet, né? Wikipédia também foi um divisor de águas na E educação também. que teve o seu período ali de validação e que hoje é uma grande fonte. Sim, A Wikipédia passou por situações de mudança e reformulação que trouxeram fidelidade aos fatos que são ali colocados. Então, hoje você pode consultar numa Wikipédia tranquilamente o que você quer de informação. Lembra que no início da Wikipédia era qualquer um que podia. uhum. E Não tinha isso, revisão. e isso parte de um pressuposto de uma ideia que trouxe, que adviu muito na internet, né? O YouTube era isso. Sim. O YouTube era um espaço que tu ia lá e colocava o teu vídeo. Ainda é, né? Na verdade, né? Só que Né? agora tem regras, tem política, tem normas. É. Antes era meio que a lá vão ter, né? Não tinha essa revisão, essa preocupação que tem hoje em dia, né? Acho que a Wikipédia passou por um momento ali que quase sucumbiu, né? Quando houve ocorreram os questionamentos, né, da validação dos fatos. A democratização da informação era o pano de fundo e era era fantástico, era realmente algo que permitia, né, pessoas poderem, às vezes, adicionar detalhes no conteúdo que muitas vezes a primeira camada não havia, enfim, observado ou colocado. Aí vinha alguém lá e diga, mas tem mais isso. Ou até, não, mas espera aí, eu quero questionar essa parte porque isso aqui... Então foi muito legal, né? Mas como todo processo de evolução, vem um momento em que ou ela se prepara e sobe, cresce, ou ela cai, né? E o Wikipédia é um case de vitalidade em função de ter feito a leitura no momento certo, né? Porque muitas iniciativas não conseguiram passar desse filtro, né? Então, eu acho que esse é um momento que fica muito claro, assim, para quem vai entrar para o digital, é justamente compreender quais são os passos que tem que tomar, né? Porque se você for na onda dos influenciadores que estão e assim, cara, venda o teu curso, faz o teu trabalho, ganha teu dinheiro, né? Nós Uhum. também queremos fazer isso com o nosso trabalho aqui. Mas assim, Vendo seu tigrinho. Não. então, mas assim, cara, só que se você não cuidar, você sai comprando curso e apostila e e-book, não sei o quê, e vai em evento, e você vira quase que, assim, um peregrino atrás da solução perfeita e nunca começa. É, E acho que isso é o cuidado, né? Tem que começar de alguma forma, né? o que eu vejo hoje é assim, ó, a pessoa quer começar no digital, só que ela quer fazer tudo. Ela quer ter um Instagram perfeito, ela quer ter o LinkedIn perfeito, ela quer ter o YouTube perfeito, só que isso demanda muito esforço. E cada plataforma, ela tem suas regras e seu jogo para dar certo. O que eu faço na plataforma A não significa que vai dar certo na plataforma B. Então, vamos pegar o próprio exemplo do Escola em Voz. Olha quanto Escola em Voz cresceu no YouTube. Porque vocês se especializaram e acabaram focando no YouTube. Então, vocês estão estudando a regra do jogo do YouTube. E ainda estamos aprendendo e às vezes apanhando. Exatamente, mas é muita informação. Sim. E Só no aí- YouTube, né? Só no YouTube, né? Então, a gente vê o seguinte,
tem uma curva de aprendizado muito grande, e geralmente é aquela corrida do ouro. Eu vou cavando, cavei lá 5 metros. Falta 1 metro para me chegar no ouro. Eu desisto, volto para cima e começo a cavar do zero de novo. Então, quem vai pro digital, no meu ponto de vista, tem que mirar numa direção e ir. Porque tu nunca vai acertar de primeira. Então, a primeira vez que tu vai lá, que tu faz e que tu erra, se tu desistir, tu não vai cada vez ficar mais próximo. Tu vai se afastar, porque tu vai começar do zero, uma nova rotina, uma nova aprendizado. E o que mais tem hoje no digital até a gente fala, né, que é o comprador de curso infinitamente, porque ele compra 50 cursos, mas ele não assiste os 50. E pior que não assistir é não colocar em prática os 50. Às vezes aquele aluno mediano, vamos se dizer assim, que comprou um único curso, mas assistiu aquele curso todo, ele vai se dar melhor do que aquele que tenta ser esforçado, que compra 50 cursos, mas que não aplica os 50 cursos. Às vezes é melhor tu fazer menos, mas executar, né? Porque a ação, ela é muito mais importante do que a ideia. A ideia só tá na tua cabeça. O teu conhecimento só serve se tu colocar em prática. No digital, principalmente, né? No digital, se tu não executar, ele vai, de certa forma, não servir para nada. Daí tu gastou dinheiro comprando curso, né? Voltando ali o caso do e-book. Ainda tem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro vendendo e-book. Só que não é a tecnologia e-book que ela está entrando em desuso. Assim como o livro. O livro também não está entrando em desuso. Só que a forma com que o ser humano está estudando é diferente. Então a gente tem que pensar muito mais no ser humano no que propriamente dito que a gente vai vender. Vou fazer uma pergunta com base nisso que tu falou. Porque eu acredito que o consumo ele existe, o consumo é muito motivado pelos gatilhos que você tem ali na hora da venda, mas a sociedade em geral, ela não tem a capacidade, não está preparada para consumir um produto que ela precisa manter uma rotina, manter uma disciplina e estudar efetivamente sobre aquilo que vem digitalmente para ela, Sim. né? Igual os cursos EAD, por exemplo, né? A grande maioria deles, ou as graduações EAD, que você vê que existe uma dificuldade das pessoas de criarem as suas rotinas para efetivamente se apoderarem daquele conteúdo. Isso é uma realidade, né? A distração, eu até falo que é o excesso de informação, né? Então, antigamente, se a gente for olhar, as pessoas tinham muito menos acesso às informações, aos conteúdos, e acabavam indo naquele conteúdo e executando. Hoje, tu tem diversos canais que tu pode absorver conteúdo, só que o teu tempo tem um limite. A tua energia para estudar tem um limite. Então eu vejo que o excesso de informação acaba atrapalhando o processo. Muitas vezes, quem sabe menos e executa se dá melhor do que quem tem muito conhecimento e não consegue organizar de forma que consiga executar. Não tem Aí, coisa melhor que o feijãozinho com arroz bem feito. então, e aí que tem, você me lembrou de um colega, as pessoas às vezes me perguntam assim, né, Anderson, o universo do coaching não tá totalmente banalizado, né, estragado, chato, Tipo né? bilíngue, assim. É um negócio, né? Falei, cara, sabe que está, né? Mas aí me perguntam, por que você assina, né, Master Coach? Por que você mantém isso? Porque eu faço um trabalho que realmente está nas raízes do coaching moderno e que segue originalmente aquilo que foi proposto por quem trouxe, né, o coaching para o século XXI e a maneira como que o coaching está estruturado corretamente. Agora, o que os outros estão fazendo, eu não vou interferir porque está fora do meu controle. Aí você tem que saber como é que você vai definir quem são os bons profissionais e os profissionais ruins. Mas que infelizmente está bem prejudicado a imagem do coaching, está. Mas tem muita gente vivendo muito bem e fazendo um excelente trabalho, com excelentes entregas na área corporativa, na área individual, que é o life, né? Na área esportiva. Quando você pega os esportes hoje, principalmente de alto rendimento e esportes não só coletivos, mas os individuais, com certeza você vai encontrar lá alguém fazendo mentoria ou coaching, além do próprio técnico específico. O José Né? Roberto é um bom nome para trazer para cá, hein? Sim, José Roberto o filho, né? Barros Isso. Filho, né? O cara é espetacular, o cara tá num nível
O cara é maratonista, né? Correu com as Ele, grandes maratonas. ele é um Um bom nome pra gente bom nome. convidar. Não, e, meu Deus, sem dúvida alguma. Mas eu lembrei de um colega, porque eu fiz assim uma sequência de formações, as principais formações no Brasil eu fiz. Escolhi bem a minha escola, escolhi bem qual seria o nicho do coaching que eu ia atuar. Mas justamente tinha isso. Tinha um colega meu de Curitiba que ele estava em todas as formações e gastando uma grana, né? Eu sei porque eu gastei essa grana. Sim, Mas ele virou justamente um ratinho de curso. Né? E quando a gente faz exercícios juntos, que a gente faz muito exercício prático nas formações, eu perguntava, cara, e aí, o que você já fez lá vamos dizer assim, da fase 1, né? sim, O que você já fez lá? Não, ainda não fiz. Então, eu falei, tá, mas se tu não tem uma experiência do life coaching, depois para você ir pro executive, para ir pro master, né, pro time, né, e outros, cara, você não tem quilometragem, você não tem condições de e outra, também não tem reputação, né? Porque daí você não tem Não cria bagagem. não cria bagagem, não tem uma trajetória, não tem entregas que foram realizadas, não tem prova social. E então acontece muito isso, né? E acontece isso com empreendedores que ficam indo também nesses cursos e seminários de franquias, e franquias até físicas, né? Hoje sim. as online estão. Cara, se você não se cuidar, você se perde. Você vende coisa e bota grana nos negócios aí que parece que. Sempre foi assim, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas o que acontece? É exatamente isso. Você tem que escolher um ponto de partida. Sim. Eu tô muito convencido, Johnny também. É uma dupla sertaneja, Rony e Johnny. Dá pra fazer uma bela dupla sertaneja aí, ó. Porque dentro de Santa Catarina tem dupla sertaneja, acho que não tem, né? Mas vamos lá. Cara, que a gente escolheu. Eu não sei cantar. Não, faz o que tu sabe que tá bom pra nós, né? Mas assim, cara, a gente escolheu o jeito certo de começar. Tá? Porque quando eu olho justamente para aquilo que a gente está fazendo, e é claro, a gente tem muito que melhorar, a gente sabe, inclusive, onde estão os nossos pontos frágeis, e outros vão surgir com o passar do tempo, mas o ponto de partida de a gente saber qual o canal, né, qual a estrutura necessária, né, e como fazer, nos dá uma segurança hoje para a gente já brigar em outras possibilidades, né? Sim, Com outros projetos, com outras situações. Mas se não tiver a coragem, a ousadia de ligar a câmera, de ligar o microfone e de começar, cara, tu não sai do lugar, entende? Eu acho que é isso que impede muita gente boa, né? A gente demorou pra começar, Levou um ano né? e 2 anos quase, né? Assim, ó, Uns 2 anos ou não? foi por Porque tu aí, vinha, é, vamos, eu não, tá louco? Não. né? Mas esse é um exemplo, né? De a gente maturar a ideia, pensar, porque talvez seja até a questão do rato de curso que você citou, de faltar aquela segurança de ousar, de ir para o mercado, de mostrar a cara. E a gente sabe, né, às vezes a gente se perde num perfeccionismo que é utópico. Tu não vai alcançar uma perfeição. E tu precisa começar. exato. Então, a gente precisava começar. A gente sabia que ia ter muito erro e a gente continua errando. E tomara que a gente continue errando mais ainda. Porque só assim a gente vai aprender e vai fazer diferente. Hoje a gente faz muito diferente muitas coisas. Esse cara que está aqui do nosso lado hoje, para nós é um professor, né? Para nós, que somos amadores nesse ramo, somos totalmente alunos do Johnny, porque a gente escuta muito ele e as dicas são muito valiosas. E a gente está aprendendo, está engatinhando. Eu acho que são duas coisas, né? A ousadia e um certo controle da ansiedade. Exato. Porque o imediatismo da internet, e a internet traz muito isso, daquela coisa instantânea, né? Fiz hoje, tem que ganhar dinheiro amanhã, Exato. né? Isso acontece muito. E aí, eu acho que também vem de um viés cultural, histórico, porque como tu é da contabilidade, tu pode muito bem falar sobre isso, né? A gente falava muito de estatísticas da época de empresas que de cada 5 empresas que abrem, tantas fecham, não sei se 4, 3 fecham, né? Ainda é Isso, assim. eu acho que com a internet isso deve ter aumentado.
né? Porque você, não que ela fecha efetivamente, porque hoje o cara que primeiro quer ganhar dinheiro para depois Abrir a empresa, abrir a né? empresa. Mas a modelagem de negócios via internet hoje é uma roda que gira numa velocidade estrondosa. Tipo, vamos testar o podcast. Não deu? Não, já vamos para outro negócio. Não deu? Vamos para outro negócio. Não deu? Vamos para outro negócio. Depois nós vamos regularizar. Mas também falta um pouco de consistência nisso, né? O que eu percebo é assim, ó, na internet ficou muito mais visível a grama do vizinho. Porque antigamente, né, tipo, vamos botar assim, o mercado tradicional. Tipo, tu não sabe o quanto a padaria do lado fatura se tu tem uma padaria. Tu tem uma ideia pela quantidade de pessoas que Ou entra. quanto custa aquela padaria para ela, né? Exato. E nem sabe se aquela empresa tá dando lucro ou não tá dando lucro. E no digital a gente vê que as pessoas, elas nunca falam de lucro. Elas falam de faturamento. Faturei 7 dígitos, faturei 8 dígitos. Tá, e qual foi o lucro na última linha ali da DRE? Não fala. Às vezes tem empresa que gasta o dobro do faturamento para fazer um tipo de lançamento, mas assim acaba divulgando só o valor do faturamento. Então tem que tomar muito cuidado quem segue na rede social também, quem é o teu mentor, quem que tu se inspira. Porque no digital, essas plataformas, né, vamos pegar Instagram, YouTube, elas não têm como filtrar o conteúdo para dizer se aquilo é verdade ou se é mentira. Então, a gente tem muitas pessoas boas, muitas. Tem muitas pessoas sérias, empresas sérias. Mas também tem muito pilantra. Tem os dois lados, né? Quando tu falou ali que o e-book morreu, o digital teve algumas ondas. A gente teve a onda do venda do curso, depois quem não tinha muito conteúdo para criar ou a barreira de entrada de criar um e-book era menor, foi para a linha do e-book. Depois teve muita gente que fez dropship, que era trazer produtos da China lá pelo AliExpress para o Brasil, até agora estão taxando, então isso acabou também deixando um pouco mais de lado. A gente teve a fase dos encapsulados. Então, a gente vê que o digital ele dá oportunidade para todo mundo, né? Seja para o pequeno e para o grande. O que vai diferenciar muitas vezes é o volume, o, o preço que tu está disposto a pagar, né? Então, quando eu falo, tem um moleque de 18, 17 anos, mas tu vai num evento e conversava com ele, às vezes ele estava trabalhando 18, 20 horas do dia, num quartinho fechado, dormia ali 2, 3 horas e voltava de novo, para vender um único produto. Um único produto. Mas a energia toda dele era para fazer esse único produto dar certo. E só ir para o segundo produto quando o primeiro dá certo. E no digital, às vezes, a gente observa, principalmente quem não é do meio e está ingressando, ele está se comparando com todo mundo. Só que, às vezes, aquele cara já está 2 anos batalhando, já está 3 anos batalhando e não aparece. Então, enquanto ele não tem resultado, ele fica lá no quartinho escuro dele. A partir do momento que ele tem resultado, ele vem para a internet divulgar. E aí a pessoa, opa, esse moleque apareceu agora, mas não consegue ver os bastidores, que ele já está 2, 3 anos ali suando a camisa para dar certo. E tem casos totalmente esporádicos, né? Tem casos que o cara começa hoje, dá 3, 4 meses e já tá conseguindo faturar 6, 7, 8 Que é dígitos o por grande mês. pote de ouro, né? É saber o timing do negócio e como que isso vai viralizar, né? E às vezes eu vejo assim também que isso que o Johnny traz, né? De tomar cuidado de quem são as referências. Pegar um exemplo, tá? O Brasil é hoje o maior país em número de influenciadores. O Brasil é campeão em tantas coisas no digital, né? Sempre foi nas redes sociais, tempo de exposição a telas, ali junto com a África do Sul. Enfim, né? É o país realmente perfeito para os influenciadores. São 13 milhões e 800 mil influenciadores, segundo um dado da ESPM. Supera, para ter As uma bets que ideia, o digam, né? imagina, supera, inclusive, o número de médicos, advogados e engenheiros já formados no Brasil, Sim. tá? De todas as épocas, né? Então, Agora, quando você pega, de fato, esse número imenso, 13 milhões e 800 mil, mais ou menos, né? É muita gente, né? Supera, acho que a população do Uruguai, se não me engano. Agora, quando você vai pegar quem, de fato, está vivendo 100% do seu conteúdo, esse número é muito pequeno, é reduzido a taxas mínimas. E quando você vai olhar e dissecar mesmo, estratificar quem é quem, como funciona, pegar um exemplo bem clássico aqui, tá? Um dos grandes precursores da influência via digital no Brasil, né, dos jovens é Felipe Neto.
Sim. Quando você pega as estatísticas de faturamento dele em relação a outros faturamentos, ele tem que produzir muito volume de visualizações e likes e etc. para ganhar, cara, assim, dinheiro de cafezinho, tá? Então assim, hoje ele já não consegue o mesmo faturamento, porque já atingiu um patamar de visualizações e que você vai dizer, meu Deus, né? Se eu, com essas visualizações, consigo essa remuneração, aí qual é o grande erro do iniciante? É multiplicar o seu faturamento pelas suas visualizações com o possível faturamento vezes a visualização de um Felipe Neto, por exemplo, ou de outro semelhante. Não é igual. Sim. O YouTube e as redes sociais, elas compõem essa métrica de maneira diferente. Então, determinados influenciadores, se eles não tiverem, por exemplo, 100 mil curtidas, vamos dizer assim, eles começam a ganhar alguma coisa com 100 mil curtidas, mas dependendo do segmento que você está atuando e o teu tempo, 100 mil curtidas, você está faturando mais que o próprio Felipe Neto. Então, não tem assim, para quem é o iniciante, não tem assim uma lógica perfeita para você poder realmente se basear. O que acontece? É tão específico e os recortes são tão minúsculos que se você de fato não tiver preparado para gerenciar essas informações, tu faz uma confusão mental sobre isso tudo e acha que tá perdendo dinheiro quando na verdade tá ganhando, e acha que tá ganhando quando na verdade tá perdendo. Então, assim, não é uma tarefa fácil, né? E para quem é jovem ainda, com a faixa etária que você mencionou, um dos meninos, por exemplo, que mais tem seguidores hoje, de maneira extremamente equivocada, na minha opinião, ele faz uma batida muito severa em cima da CLT, ele tem 16 anos de idade, Sim. né? E qual é a maturidade, né, para ele poder fazer toda essa triagem que a gente mencionou aqui. Então, por isso que ter, né, na verdade, uma rede de apoio, de suporte profissional, né, e no teu entorno te ajuda a poder dar os devidos passos, né? É porque a internet ela veio para dar voz. E no meu ponto de vista, quem mais está ganhando na internet é justamente quem está algo formulado no presencial e está pegando força do digital. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu vi uma palestra de uma nutricionista, ela comentando que, tipo, ela não é a melhor nutricionista do mundo, do Brasil, mas ela talvez é a mais conhecida. Isso faz com que ela consiga cobrar 3, 4 mil por consulta. E, tipo, e quantas outras nutricionistas estão sofrendo para cobrar 250, 300 reais por A consulta? maioria. A maioria. A maioria não sei se consegue cobrar isso. Tu vê que o poder que a internet traz, né? Tipo, se A todo presença digital dela afetou o faturamento presencial do físico do dela. consultório dela, exatamente. E hoje, né, ela também vende para outras nutricionistas. É que dela criou uma nova fonte de renda. Ela era nutricionista, foi se posicionar online para ganhar Notoriedade. notoriedade também, conseguiu cobrar mais caro. Só que o atendimento dentro do consultório dela tem uma limitação de hora por dia. Sem Então dúvida. agora ela consegue faturar mais do que o consultório, mesmo cobrando 3 mil a consulta, vendendo cursos online, ensinando outras nutricionistas Ela a se seguiu. posicionar na internet. Então, além de potencializar o teu conhecimento, de potencializar o teu trabalho, ela te dá novas fontes de renda se tu souber aproveitar corretamente a internet. Você sabe que você lembrou de uma coisa agora? Porque quando você fala conversa com autores ou vê a entrevista deles, seja em vídeo ou áudio, né, ou até texto, a maioria tem vergonha do seu primeiro livro. A maioria tem vergonha da sua primeira obra. É incrível, assim, cara, se eu pudesse hoje eu né, Apagava. apagava e escreveria totalmente do zero aquela obra, né? Mas ela foi O a passo porta de inicial. entrada. Isso me lembrou da Xuxa, mas tudo bem. Eu não vou nem questionar isso. Mas ela sei lá conseguiu onde é banir. sei lá onde é que tu vai com esse papo aí. Mas, assim, bom, primeiro, né? Internet, ela abre as portas. Abre para todos. Pro cara honesto e pro cara desonesto, né? Exato. E então, quem faz o filtro é quem consome, Exatamente. né?
Segundo, as políticas que estão sendo instituídas, elas partem muitas vezes do âmbito privado, das próprias empresas, para organizar os seus negócios. Sim. Hoje a gente começa uma discussão dentro de um viés político, dentro de um viés governamental, né, das instituições públicas, para Fazer a regulamentação? regulamentação da internet. O que eu acho que é válido e necessário, né, porque Porque tem muita gente justamente, vulnerável, né? né? E de certa forma é uma distribuição que você tem ali aumentando uma certa desigualdade, né? De quem detém o poder, de quem domina a ferramenta e a internet, e de quem não tem. Então, na verdade, quem você vê são grandes conglomerados, grandes big techs Uhum. que se mantém, né, num status quo de dominância das redes e todo mundo se digladiando e batalhando pelo seu espaço num nível menor, né? Sim. Um A exemplo Europa da discutiu os algoritmos, né? nutricionista, no caso, né? Mas me vem à cabeça essa questão dessa nutricionista, por exemplo. Sem a internet, né? Um nutricionista, para se fazer Conhecido. conhecido, ele investia em outdoor, investia em cartãozinho de visita, ele investia num porta a porta, né? Sim. Ele tinha que arregaçar as mangas e estabelecer relações Exato. físicas, estabelecer relações. Hoje, com isso não é necessário. Hoje ele pode fazer isso de forma isolada, né? Sem precisar ver qual é o perfume que tu tá usando para poder falar Sim. contigo e vender o peixe dele. Uhum. De certa forma, isso não cria uma bolha de isolacionismo que vem para a realidade do mundo físico. A gente tem, a partir desta bolha, consequências que muitas vezes não são boas, né? Por exemplo, com relação à saúde mental, com relação à tolerância entre os diferentes, né? Porque dentro das suas bolhas você tende a receber conteúdo e consumir conteúdo só daquilo que você considera que seja a verdade para você, ou Uhum. daquilo que você considera certo para você. E aí, quando é para cair numa relação olho no olho, numa mesa, você tende a perder justamente essa relação, tende a perder esse feeling de saber se relacionar, de saber se posicionar, de respeitar e tolerar o contraditório. É um negócio muito complexo, assim, na minha ideia, porque está crescendo e cresce cada vez mais, de uma forma assustadora. As big techs, óbvio, querem isso aí, é Uhum. interesse delas que isso cresça, mas a regulamentação política, ela precisa também vir nesse encalço de entender que o mundo não é só o digital, o mundo não é só a internet, né? Até porque depois eu quero discutir com vocês, né, essa questão do acesso à internet. Eu vejo que está existindo uma mudança de comportamento humano devido à internet, né? Por exemplo, como tu citou, né? O nutricionista, ele recebia muitos não no mundo físico e talvez abalava ele emocionalmente. Muito. Só que agora no digital, E isso criava uma casca. criava, mas aí também muitas vezes a velocidade de crescimento dele era menor. Sim. Até porque, por exemplo, eu vou ter aqui 5 pessoas para me abordar. Vamos pegar na nossa região, uma em São José, pego fila, vou até Biguaçu, pego fila, vou até Palhoça, trânsito. Então, assim, a quantidade de abordagem que essa pessoa conseguia fazer era infinitamente menor. No digital, um vídeo ali em questão de segundos, minutos, ele atinge 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, dependendo, né, o que tu tem de seguidores ou o que o algoritmo entende daquele conteúdo. E claro, isso afetou que talvez a pessoa ela não tá mais se esforçando para vender. Porque antigamente tu tinha 5 opções, eu tenho que sair com uma venda dos 5. Agora, se teoricamente aqui diz o primeiro não, eu já vou pro do lado. Eu já vou pro do lado. Ou geralmente a pessoa só tá conversando com quem já deu a própria iniciativa de estar querendo
Então, a abordagem em cima dessa pessoa, ela é totalmente diferente, né? Muito se falava, vamos tomar um cafezinho, e aí fazia esse negócio, né? Hoje em dia, não tem mais. Hoje a pessoa faz uma live lá, online, e aí as pessoas vão pro cafezinho digital. Mudou o comportamento das pessoas, né? E eu até digo do usuário, sabe? Esse olho no olho não é só no mundo empresarial, é dentro de casa também. Muitas vezes a pessoa vai tomar o café da manhã com o pai, com a mãe, com o irmão, tá cada um no seu celular. Isso tá mudando o comportamento das pessoas, né? Eu acho que já é uma realidade Já. que está dentro até das nossas casas, porque se torna o comum, é o novo normal, e a gente às vezes não observa que está cada um na sua tela, assistindo o seu conteúdo e tomando a sua refeição e perdendo o simbolismo, né? Porque tem um simbolismo tomar uma refeição em família, né? Sim, Tem um simbolismo, né? Tem a digestão ela é diferente, a serotonina é diferente, a serotonina, mas o estímulo dela, né, ocorre de uma maneira diferente. Então isso muda. Trazendo para isso que o Rony traz, trago duas observações. Não tem hoje um cabeleireiro, uma cabeleireira, um designer de sobrancelhas, né, um psicólogo, uma psicóloga, não tem alguém hoje realmente ascendendo profissionalmente fora do digital. sim. Hoje você vê claramente assim, ó, as pessoas na hora de fazer justamente as suas compras de produtos ou as suas buscar, né, os profissionais liberais, a compra de produto vai pelos comentários. O que as Uhum. pessoas que compraram esse produto estão falando do produto, né? Então, isso é o padrão de produto, né? O padrão de serviço de pessoas é o que fala da pessoa, são os depoimentos, né, as provas sociais que ela tem ali no Instagram dela, no site, né? Enfim, né? E na maneira como ela está posicionada nas diversas plataformas. Aí ali você toma uma decisão, poxa, essa profissional é referência. Aí você consome algumas informações dela antes. Quando você vai de fato contratar, ou vai, enfim, né, lá pro consultório dela, ou vai cortar o cabelo com ela, ou vai, enfim, fazer qualquer serviço, você já tem essa tomada de decisão, digamos, amadurecida pelo que você consumiu digitalmente, Sim, né? Então, ali. Agora, a pessoa que está apenas no digital, naturalmente, e não tem nessas trocas, né? Não toma um cafezinho, não sabe que é uma negociação face to face, né? Uma negociação onde eu consigo olhar nos teus olhos, no teu tom de voz, que a gente está quimicamente se entendendo, ou vai dar negócio, vamos fazer uma parceria, um convênio, pô, legal, vou atender teus funcionários, poxa, eu vou fazer um desconto para tua empresa. Isso tem uma lição e um valor fantástico. E isso, de fato, é cada vez né, menos menos. comum, né? Sim. Não tem, se perde. Mas, assim, por serem, claro, né, situações diferentes, eu vou dizer uma coisa para vocês assim: eu não consigo imaginar hoje um profissional liberal ausente das redes sociais, assim, sabe? É, 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 ele tá perdendo muita oportunidade porque as pessoas estão fazendo essa tomar decisão, essa jornada de compras, né? Primeira linha de filtro é a busca da informação. Quem é essa criatura, né? Antigamente, quando tu abria um negócio, tu se preocupava com a placa, tu se A preocupa... fachada, Exatamente. Tu se preocupava em... Eu peguei na época, né? estacionamento, né? Não tem Tinha estacionamento. uma lista de A a Z de comércio do bairro. Não sei se vocês chegaram Sim. a pegar. Às vezes tu colocava o nome da tua empresa lá, ou no Uhum. próprio jornal da tua região. Então, hoje em dia, isso perdeu Tu, força. tu não é do tempo da lista telefônica com as páginas Não, ele amarelas. é Não, assim. da Não é? página amarela, não. Nas páginas amarelas, não? Não. Antigamente, quando tinha só o telefone, as pessoas que tinham telefone residencial em casa, elas recebiam um livro desse tamanho, assim, ó. Desse tamanho, assim, Não, mais tu ou conhece menos, lista telefônica, né? né? Sim, a lista telefônica, Que, é a sim. que era a lista telefônica com todos os telefones de quem tinha, com os nomes e telefones de quem Ah, tinha um tá. aparelho. Uhum.
E uma parte final, considerável, acho que uns 20% daquele volume, né? Eu acho, mais ou Eu menos. acho que até mais. Tu, As tu que páginas é mais velho amarelas. que eu aí, tu sabe. Então, mas É. as páginas amarelas, elas cresceram tanto que elas já vinham como um anexo. É isso, vinha um outro livro, É. é isso aí. Eu peguei esse outro livro que era só comercial ali. Era ali o negócio, tu procurava ali. Uhum. Tu ia folhear, ia por segmento, né? Oficina mecânica. Ia lá Olhava. olhar quais são as oficinas, aí cada uma fazia o layoutzinho da sua propaganda, ou era só o nome e telefone. Esse, esse layout aqui deve ser uma oficina boa, uma oficina Pelo importante. tamanho que ela ocupava na página. Tuf. O filme Estagiário com Robert De Niro. Isso. Ele viveu profissionalmente nos Estados Unidos, né? Onde se passa o filme, basicamente como executivo de páginas amarelas. Ele era um grande vendedor de páginas amarelas. Então, o que a gente percebe é que assim, ó, todas as empresas ou negócios precisaram de alguma forma aparecer. E aí, antigamente, né, era muito mais difícil. Imagina tu editar um anúncio teu, como o layout ali, eu não gostei, ou não tá trazendo cliente. Como é que tu vai mudar isso numa página amarela, no caso desse? Não. Tipo, Só mandar imprimir só de no ano novo? que vem. 100 Exato. mil impressões ali. E agora, no digital, às vezes tu vai fazer um anúncio, opa, não tá vindo cliente. Eu vou lá e mudo em questão de segundo. Uhum. Um outdoor para te mudar, olha o custo que é. Não. A escola paga não sei X mil reais para botar lá uma foto do aluno, fazer uma headline. Se não trazer cliente para a escola, ela não consegue dizer, ó, tira esse aluno, coloca outro, muda a cor. Ela não consegue, porque é um custo muito alto para fazer essa mudança. Agora, na internet é fácil. Ela vai lá em questão de segundo, muda aquele anúncio. Geralmente se começa com 3, 4 anúncios diferentes. Aquele que performa melhor fica, os 3 que tiveram uma performance menor sai do ar. Imagina agora com a inteligência artificial fazendo tudo isso pra ti ainda. Ainda você, Exatamente. fiz um anúncio, não saiu legal e tal, etc. Preciso fazer algo que não. Tu ainda consegue usar o case negativo na própria IA, contando por que deu errado Pedir para ela interpretar os números, né? Então imagina, cara, é uma velocidade imensa. E essa velocidade ela é proporcional a quem tem acesso. Mas e quem não tem? Como é que fica isso? E onde é que a educação entra nessa história toda? Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque ontem eu atendi uma pessoa de uma empresa de tecnologia que vende lousas interativas e no meio da conversa ele me falou que tinha já não sei quantas escolas, 2.000 lousas vendidas para o Estado, colocar nas escolas de ensino médio, né? Nas salas de aula e tal, né? Pô, legal, né? Investir em tecnologia, tá? Desde que exista um treinamento, que exista um engajamento em cima da ferramenta, beleza. Aí, à noite eu tô em casa e rodando feed e tal, chega uma informação para mim de uma pessoa que eu vejo que tem credibilidade, falando de um número absurdo de escolas em Santa Catarina, públicas, que não tem água potável. Sim. E de escolas que não tem banheiro. Não, Escolas não têm banheiro. não tem. É possível isso. Eu também acho impossível, mas Não, a informação veio de uma pessoa com credibilidade. Escola Então, sem banheiro? e sem água potável, Anderson. Água potável. E aí. Cara, eu não sei. Mas aí é que tá o Cara, negócio. Porque. Se eu pudesse, seria um carro com banheiro. É inacreditável, né? A gente sabe que a gente, né? O nosso lugar de fala não condiz com algumas desigualdades. Não, claro que não, mas o que eu digo assim, que banheiro é quase uma ferramenta pública, né? Assim, é o mínimo, é quase que de dignidade humana. Você poder ter uma necessidade e poder ter um ambiente sanitário adequado para você poder ir lá de maneira reservada, né? De maneira adequada e poder, enfim, resolver lá a situação que está em curso, mas... É uma realidade, né? A gente sabe que tem muitas. Aí a gente saindo da escola indo para as residências. A gente sabe que essa questão de saneamento é uma questão muito séria no país. Sim.
E eu vejo isso meio que. Sabe aquele cara que tem uma casa caindo aos pedaços, mas tem um carro zero na garagem? Sim. Eu vejo isso acontecer com o fenômeno smartphone celular. Né? Então, às vezes, o cara não tem condições de ter um ambiente salubre para ele, mas ele vai e investe No aparelho no celular. aparelho celular. E esse aparelho celular pode ser a virada de chave da vida dele ou afundar ele cada vez mais numa desigualdade social que a gente vê que é uma realidade em função do avanço da tecnologia. Onde é que a educação entra nessa história, cara? Onde é que a gente pode conciliar, né, uma abertura, uma sociabilização digital, uma oportunidade, né? Porque quem tem acesso tem a oportunidade para que nós possamos, através da educação, dar mais oportunidade ou dar a oportunidade de se ter melhores condições de saúde, de convívio familiar, de evolução, de carreira, de formação, é, porque a gente está discutindo todas essas coisas, mas de certa forma a gente está também dentro de uma bolha, né? Concordo. E só que fora dessa bolha tem uma galera aí que vai ficar cada vez mais distante e não vai conseguir penetrar. Onde é que está o nosso papel nisso tudo, né? Onde é que é o viés que a gente sai lá do que a gente viu na semana retrasada ou passada, da mulher que já é milionária e se vende para casas de apostas, para jogos de azar, e que influencia, sim, pessoas que podem vir a ter problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares em função disso, do uso inconsequente disso, porque não tem, porque vicia realmente, porque não tem essa consciência, ou o uso através de políticas. Eu sempre estou batendo na tecla da política porque eu acho que não existe um outro meio de se regulamentar e de se colocar ordem, né? É Uhum. igual o trânsito. Se não houver uma sinaleira, cara, não vai andar, vai trancar ou vão bater. Se não houver uma regra de trânsito, né? E por mais que existam regras, existem os caras burlando, Sim. não vai haver um convívio que a gente possa sair daqui para ir para casa ou para ir para o trabalho, né, através de um carro ou de uma locomoção, seja qual for. Então, o meu questionamento é o papel. Qual é o nosso papel? A gente quer entrar no mercado, a gente está fazendo isso para entrar no mercado, mas a gente tem um papel muito maior, na minha opinião, Sim. que é esse papel social. Eu como contador, né, e eu vejo que a minha realidade pessoal, ela mudou quando eu empreendi. Uma coisa que eu bato muito na tecla em conversas com as pessoas é que empreender transforma vidas. E eu, na minha visão, eu vejo que nas escolas falta ensinar um pouco o empreendedorismo pro jovem. Porque a pessoa que é de baixa renda, é muito difícil para ela ter um bom currículo para entrar num bom emprego e ganhar um bom salário. Porque ela vai estar competindo talvez com uma outra pessoa que tem toda uma estrutura que favorece ela. Então, e o empreender muitas vezes, cara, tem gente que saiu do zero e conseguiu transformar a vida empreendendo. Hoje a gente vê pessoas, né? Claro que não dá para todo mundo fazer isso, mas tipo vendendo brigadeiro na sinaleira ganhando 10.000 por mês. E como que, tipo, uma pessoa sem experiência vai entrar no mercado ganhando 10.000 por mês? Tem uma distorção. Quando tu empreende, tu é o teu limitador. Se eu vou trabalhar 5, se eu vou trabalhar 7, se eu vou trabalhar 10, 14 horas por dia, eu sou meu limitador. Agora, quando é funcionário, tem as leis trabalhistas, tem um monte de coisas que, tipo, impede muitas vezes o teu crescimento. E aí o que eu penso, sabe? Tipo, no Brasil, eu vejo que, tipo, ninguém ensina educação financeira, ou muito poucas escolas, ou é um movimento que está iniciando-se agora. E as que ensinam, só para pegar um gancho, de novo, são as pessoas que já têm uma estrutura de apoio extremamente vantajosas ali e que são, falando aqui abertamente, são os nossos filhos, né? Sim, Né? A tua filha, né? Os teus filhos, os meus filhos, com a oportunidade de estar em escolas que têm essa estrutura e que têm essas disciplinas optativas, né, eletivas ou nos itinerários, eles estão tendo. Mas, de novo, eles já vêm dentro de uma situação de suporte familiar
que tem esses vieses já sendo nutridos o tempo todo, Sim. né? Então, de novo, né? Os poucos que têm são justamente aqueles que já têm uma condição extremamente favorável. Já estão na bolha, né? Praticamente falando, é diferente. Mas eu vejo que assim, ó, talvez o poder público poderia, desde o início ali, primeira, segunda, terceira série, já começar a incentivar que pelo menos a pessoa saiba o que é o empreendedorismo, o que que isso pode potencializar na vida dele, o que é saber vender, porque todo mundo se vende, né? Seja eu vou me vender para vocês a minha ideia, seja vocês para vender a ideia de vocês para mim. Então, isso é muito importante. E eu vejo que, tipo, quando tu sabe vender, tu já consegue ser diferente hoje no mercado. Em qualquer área que tu vai atuar. Ah, Independente sim. se, tipo, se é no comércio, se é numa prestadora de serviços, se é dentro de uma empresa. Nem s- É que tu pode ter o melhor produto ou o melhor serviço do mundo, mas se ele não for comunicado, ele vai continuar sendo apenas uma promessa, né? Embora Exatamente. ele já exista, mas ninguém sabe, não tem como, né? E aí esse empreender, eu associo ainda mais uma coisa, trazendo o que o Rony trouxe também da questão ali da inclusão. É que no Brasil nós temos um conceito errado de empreender, né? Sim. O brasileiro empreende por necessidade. Quando você pega o asiático dos países, claro, né, bem mais desenvolvidos, né? A Ásia é muito grande. Mas você pega a Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, você vai ver que o empreendedorismo ali é por inovação, é por oportunidades, é por redes de relacionamentos, network, enfim, é toda uma estrutura que te favorece que, cara, empreender, meu Deus, tá pronto. Linha de crédito, muito mais facilitada e juros baixos. Sim. Abertura de empresas numa velocidade incrível, desburocratizada, tá certo? Você tem incubadoras e você tem, dependendo do lugar onde você tá, você tropeça numa incubadora. É difícil você até escolher Uhum. a incubadora. E aqui no Brasil, nós temos, claro, né, aqui perto da gente a CAT, que é um projeto fora da curva no país, mas se a gente olhar o que a CAT faz, era para existir milhares de ACATs espalhadas pelo Brasil fazendo a mesma coisa, porque elas são aceleradoras. Ali você ouve gente com mais experiência, você evita erros estratégicos, você consegue. Mas eh, quem tem acesso à não, CAT? de novo, tá. Aí eu vou voltar para esse ponto. Que o Ou, conceito de. ou Tá. quem tem a informação de Informação, que a CAT CAT é existe, uma tá. Não, aceleradora? ok. Aí eu volto para a questão. O conceito de empreendedorismo, a maior parte do país, e não é só crianças e adolescentes, dos adultos não sabem, tá? Corretamente. E aí vem o conceito da inclusão digital. Sim. Porque você falou o seguinte: o cara tá deixando de ter uma vida digna e tem um determinado aparelho de telefone que custa 5, 6 vezes o salário dele. Meio ano dele tá no custo do telefone dele. Ok? Ok. Ter um celular, um smartphone, enfim, ou ter acesso à internet não é inclusão digital. Não é inclusão. É uma Então, ferramenta. é uma ferramenta. Então, a própria ideia de inclusão digital também está equivocada. Porque as nossas crianças, nossos adolescentes e muitos adultos não sabem de fato o que é inclusão digital, letramento digital, fazer os filtros que nós mencionamos aqui. Então, na verdade, são usuários de determinadas plataformas e algoritmos que servem basicamente para essa estrutura. Que se detém e se E mantém tem, no exato. poder? E aí o que ocorre? Tem muita gente com internet e com aparelho, mas marginalizada no entendimento do que é de fato a vida digital, o estudar digitalmente, o acesso a uma informação de qualidade, né, e tudo mais. Então, assim, estão ali dentro como usuários emburrecidos, mas isso para alguém serve. Sim. Isso é muito bom para alguém. Ah, né? Tem uma turma aqui que está sendo favorecida com isso. Então, a maneira de você conseguir quebrar isso e levar isso que foi teu questionamento é justamente. E aqui não é bandeira, não é luta, não é nada, é simplesmente o seguinte: ei, gente,
nós estamos dando telefones, internet enfim, né, plataformas e plataformas e plataformas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, mas não estamos ensinando eles a fazer uma verdadeira alfabetização digital disso tudo e poder. Por isso que eles estão hoje vulneráveis em jogos, vulneráveis em questões de cyberbullying, em questões de abuso sexual digital, né? E tem já até o conceito, né? Já existe o conceito de uma relação sexual digital, né? De que foi abusado sexualmente de forma digital, Sim. né? Já existe esse entendimento jurídico, já existe esse entendimento criminal, de saúde, inclusive, né? Não tem a penetração, né, física, mas tem uma penetração psicológica, né, emocional, sequela que fica, né, com Não base viola as nisso. políticas aí pro nosso vídeo não subir, hein? Mas aí o que acontece? É muita coisa séria envolvida que realmente, cara, teria que ter realmente o poder público teria que ter uma coragem muito grande para poder. Eu acho que as pessoas precisam quebrar aquela expressão que tu trouxe hoje antes da gravação. Elas precisam quebrar essa ideologia rasa. Muitas Superficial, vezes a informação não preconceituosa. chega nas pessoas que devem chegar por conta de defesas ideológicas rasas. Sim. É por isso. Pô, por que tu não pode ir lá numa escola divulgar uma informação que é útil para aquela galera carente, para uma galera que é marginalizada socialmente, mas que pode ver um futuro, pode ver um viés diferente para sua vida, por conta de um viés ideológico, caceta. Isso tá errado. Isso tá muito errado. E para isso, para mudar esse jogo, não precisa ter uma lei, uma autorização, uma carta, um decreto. É só ter bom senso das pessoas. É colocar, É viver em sociedade, é dar oportunidade colocar o interesse comum à frente do interesse de particular. informação. Agora colocar esse interesse comum à frente do particular, que é que é contraditório à própria construção de país, né? Então, quando a gente fala Agora, assim, a construção de um Brasil, de um país, de uma nação, como você vê em outras nações, né? De o que nós queremos propor para nós e para os outros, né? Isso não existe, até porque não existe o conceito de brasileiridade, né? De próprio país, de Brasil. Nós estamos nos odiando aqui dentro, Sim. tá? Existe os nós contra eles aqui dentro, tá? Então, cada qual mas dizendo que é a que o falta de que o seu tolerância que seu o mundo Brasil, digital traz. porque é onde as coisas estão verbalizando muito aceleradamente e a indústria do ódio, que eu bato sempre aqui nos episódios, né? A indústria do ódio tá, né, crescendo e tem farta receita financeira em cima dos seus produtos de ódio. Mas só para pegar essa questão ali do empreendedorismo, né, e tudo mais, hoje, e aqui, pelo volume de conteúdo, empreendedorismo, uma matéria, tá? Matemática financeira, educação financeira, outra matéria. Comunicação e expressão, outra matéria. Letramento digital, outra matéria. É tanto conteúdo dentro delas que elas por si só seriam matérias específicas. Que quanto mais cedo você conseguir fazer isso, né, desde da mais tenra idade, desde os anos iniciais, e fazendo, claro, o desdobramento disso até o final do ensino médio, você tem uma chance muito maior de conseguir fazer a inclusão que você fala, porque você já vem trazendo isso na base da educação. Agora, quando você só joga o produto em formato de consumo, que é o que tem hoje, tanto fisicamente o aparelho, como o conteúdo que vai rodar nesse aparelho, aí você chega lá no final do ensino médio e vai para a universidade, essa criatura não tem essa condição de conseguir fazer isso que nós estamos falando aqui, porque foi perdido um tempo valioso em toda a sua educação, onde ela não recebeu essas instruções, ou não foi estimulada,
não criou projetos, não foi para o debate, não foi para discussão, né? Não visitou espaços incríveis onde as coisas acontecem. Então, assim, é, a própria maneira como esse ensino está sendo dado por essas frentes, né? E, de novo, onde é que tem? Nas escolas que a gente já sabe onde já tem muita oportunidade. Mas mesmo nas escolas que já tem essa oportunidade, ainda falta experiência prática para esses professores. Ah, sim, Porque tem muito professor que ensina empreendedorismo, mas nunca empreendeu na vida. sim. Então não vai saber o que é dor, não vai saber o que é chegar no final do mês, É o tu que tem mais tem, Johnny. tu tem mais despesa do que receita, quem eu vou deixar de pagar primeiro? Quem eu vou, como eu vou Qual renego- juro? Qual juro? compensa? É. É Tipo, o que mais tem. entendeu? Eu vejo assim, ó, tipo, assim como biologia tem um professor formado em biologia, assim como matemática tem um professor formado em matemática, quem vai ensinar empreendedorismo tem que ter pelo menos uma vivência de empreendedor. Porque a prática é totalmente diferente da teoria. Uhum. Teoria é uma coisa, tudo fecha. Tu vem pro dia a dia, cara, tu vai às vezes chegar para de manhã receber um cliente, faltou luz. E aí tu vai ter que se virar nos 30. Então tem muitas coisas que no teu dia a dia vão ser afetado por coisas que tu nem imaginava que poderia vir a acontecer. Posso puxar uma sardinha? Claro. Sabe quem é o professor de empreendedorismo lá da nossa escola? O diretor do CDL da cidade. Diretor executivo da CDL da cidade. Sim. Porque ele tem um contato ao vivo não, mas tem um contato frequente com empreendedores. Com o Então, mundo dos negócios, né? Então, e esse mundo dos negócios que você fala, como é incrível, né? Vou pegar um exemplo rápido aqui, prático. Como empreender é desafiador, tá? Vamos para um lugar que o Brasil está muito à frente. Muito à frente e é extremamente competitivo, que é o agro. sim. A guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Ou da Rússia com a Ucrânia, enfim, a guerra na Ucrânia, ela acabou impactando severamente, por exemplo, no preço dos fertilizantes. Sim. Então, daqui a pouco você tá lá com uma estratégia dentro do teu negócio, seja qual foi a cultura do agro que você definiu, né? Mas eu trabalho com suinocultura. A alimentação vai ficar mais cara. Exatamente, depende completamente de fertilizantes, certo? Então não tem hoje negócio que não seja afetado na cadeia produtiva por qualquer coisa que aconteça no mundo. Então empreender é ensinar globalização, é ensinar taxa de câmbio, é ensinar a logística de distribuição, certo? Porque daqui a pouco você abre um negócio e não pensou na logística de distribuição. Cara, eu vou pegar um outro negócio que tá em discussão, que há tendência de 2050 não existir mais, chocolate, né? Chocolate deve ser futuramente uma iguaria. Diz que tem uma seita aí, né? Uma seita? É. Não, isso aí eu não sei. Tá nas notícias. Depois tu fala fora do ar, então. Mas assim, por conta de uma cultura extremamente fragilizada que é a do cacau, e poucos lugares do mundo têm, de fato, as condições para planta, né, originalmente existir. E as que existem também sofrem terrivelmente com diversas pragas, né? O cacau, na verdade, é o único, é a única planta, se eu não me engano, que sofre por fungo, por bactéria e por outro negócio. Eu sei que, assim, Muito frágil. diferentes culturas sofrem diferentes males, né? Ela sofre todos os males. Então, quando não é um, é outro. Quando não é outro, é... Enfim, mas assim, daqui a pouco, o que acontece? Se você pensa em abrir uma franquia de chocolate ou coisa do tipo, Olha a né? seita aí, ó. Né? Enfim, ou qualquer outra coisa envolvendo chocolate, mas não tá informado de que o produto, chocolate só vem do cacau, não tem outro jeito por enquanto, né? E acho que não vai existir. Mas assim, logo ali na frente você não vai ter mais produto para vender. Ou se tiver, a tua planilha financeira, ela vai mudar, não é semanal nem mensal, é diariamente. Diariamente. Diz que o franqueador fala pro franqueado, aceita que dói menos. Ó, olha aí. Então, veja que interessante. Mas isso, todas essas informações, quando elas apresentadas de forma realmente assim, até de debate, de olhar, né, etc e tal, né, de observar, de compreender, daqui a pouco o menino lá vai dizer assim, ó,
Tá, mas não existe a engenharia biológica? Né? O que que é necessário nessa. Daqui a pouco. Assim, os caras não pensaram numa possibilidade que um moleque lá vai dizer, não, mas espera aí, tal coisa, né, etc. Então, às vezes, as ideias fantásticas elas surgem justamente porque a informação está sendo jogada à mesa, né? Sim. Tá sendo fomentado aquela discussão, né? E aí você faz previsibilidade, usa lá recursos como design thinking, prototipação, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, ideação, e aí saem coisas fantásticas. Só que, para isso acontecer, isso tem que ter intencionalidade, né? Hum. Você tem que querer ensinar de verdade, você tem que querer provocar nas crianças, nos adolescentes, realmente a vontade de questionar, a vontade de romper, de desromper, né, fazer a disruptura, no bom sentido, brigar com os sistemas que estão postos para você poder dizer, então, mas se for assim sempre, nós vamos se ferrar, né? Mas como que eu posso contornar isso trazendo uma outra observação? Só que, por que que isso não funciona? Por que que tu trouxe aquilo? De novo, nós vamos cair nas discussões rasas, Uhum. nas ideologias rasas, e não importa a vertente, porque você, quando vai encontrar os extremos, você vê que os extremos eles sufocam a inovação, sufocam a discussão. O negócio é brigar, o negócio é combater, o negócio é machucar o outro, quando na verdade a gente precisaria era de espaços para poder, de fato, né, oportunizar essa inclusão digital, essa inclusão do empreendedorismo, essa inclusão da educação financeira, né? Por que que você não vai poder comprar um telefone de R$ 5.000 agora, meu filho? Por que que não? Por que que não? Por que que não é compatível com a tua realidade financeira? Vamos fazer isso através de um conceito, vamos fazer isso através de um entendimento do que é um aparelho de R$ 5.000 para uma família que no mês ganha R$ 4.000, Sim. né? Ou também, se comprar, o que eu vou fazer com aquele telefone e não ser apenas um consumidor? Porque, por exemplo, tu citou o agro. No meu Instagram, muitas vezes aparece vídeo de pessoas trabalhando na roça, com o celular se filmando, e tem lá 30 mil curtidas, 40 mil curtidas. Ele tá E monetizando tem o, gente, né? o trabalho dele. Por quê? Porque tem muitas outras pessoas que acabam vendo aquela rotina e se interessando pelo aquele assunto, aquela vida diferente da vida da cidade. Então, assim, ó, tipo, o problema não é o comprar. O problema é o que tu vai fazer com a compra. Porque essa pessoa que tá lá no interiorzão, que talvez teve que parcelar em não sei quantas vezes, que teve que abrir mão de muitas coisas para comprar o celular, hoje talvez esse celular já se pagou, entende? Então, assim, o problema não é o celular. O problema é que se tu comprar o celular para ser um mero consumidor, aí tu tá lascado. Aí tu jogou dinheiro no lixo, vamos se dizer assim, e ainda se endividou. Mas se tu comprou o celular e tu usou ele como uma ferramenta para se monetizar e ganhar dinheiro com isso, aí eu até acredito que vale a pena fazer isso, porque é uma ótima ferramenta, ele tem acesso à internet, ele pode Fazer edição expor. de vídeo, faz tudo, né? Dá pra abrir uma empresa, né? E tu trouxe o caso do chocolate e às vezes o cara tá abrindo uma franquia, mas ele não tem ciência que em 2050. Mas e quem tá entrando numa área de estudo agora que com a inteligência artificial não vai ter mais esse trabalho daqui 3 ou 4 anos? Que é bem mais próximo, né? E aí, tipo, tem que pensar, sabe? Tipo, aonde eu vou investir o meu. Eu sempre costumo dizer, onde eu vou investir a minha energia? Em que área eu vou querer estudar, né? Porque o empreendedorismo, ele te abre uma opção de oportunidades, né? Então a gente costuma dizer muito não para muitas coisas que vêm até nós, sabe? E voltando ao início do podcast, quando tu perguntou, ai, como é que veio o estúdio? O estúdio veio de uma necessidade da contabilidade, por ter clientes do digital, e aí não vinha clientes até a nossa sede física, então a nossa sede física, teoricamente, ela estava em desuso, a não ser para uso interno, e a gente acabou vendo que é uma oportunidade. Lá nos Estados Unidos, o podcast está muito à frente no Brasil. Então a gente começou a observar fora do Brasil, pô, lá cresceu. E essa onda está vindo para o Brasil. Por quê? Porque quem quer ir para o digital, ele tem a primeira barreira. Qual que é a primeira barreira? A câmera. Ele tem medo, ele tem vergonha, e às vezes são pessoas que se falam muito bem em público. Mas ligou uma câmera, trava, né? E aí o podcast, ele facilita isso.
Porque tu não vai estar olhando para uma lente de uma câmera, tu vai estar olhando como a gente está aqui, um olhando para o outro e conversando, um bate-papo, muitas vezes muito mais informal do que quando tu tá dando uma videoaula olhando direto para a câmera. Aqui, às vezes, a gente não se preocupa no termo técnico do técnico do técnico. E quando tu tá dando aula como professor, às vezes tu se preocupa. E eu acho que até essa linguagem um pouco mais informal que acabou conectando mais com o público, né? Eu vou falar contigo, às vezes converso com um advogado. O advogado, às vezes, o cara que é leigo não entende muita coisa do que ele fala. O outro advogado acha aquele cara incrível, porque estão falando a mesma linguagem. Mas no podcast, o mais importante é o que o público gosta, né? E na comunicação ele vai ser assim, e ele tem essa liberdade. Então, além de tu poder, por exemplo, vir aqui trazer convidados, estar conversando, se atualizando, fazendo network que a tecnologia afastou, então quando tu traz um convidado, tu traz isso para o presencial, tu traz o olho no olho, tu tem a possibilidade de usar para o Instagram, tu tem a possibilidade de usar para o TikTok, tu tem a possibilidade de usar para o YouTube. Então, uma das oportunidades que a gente viu foi essa, vindo de uma necessidade interna da contabilidade, só que começou a dar certo e a gente viu, opa, é outra frente de negócio, né? Tanto é que quando o Escola em Voz começou, era outro estúdio. Então a gente fez um outro aporte financeiro aqui, montou uma estrutura completa para poder ver com um olhar diferente. A contabilidade agora vai seguir os passos da contabilidade, o estúdio de podcast e estúdio audiovisual vai usar à frente dele. Então, cada negócio tem sua receita, cada negócio tem seu custo fixo, cada negócio tem suas despesas. E eu acho que é esse olhar que falta para muita gente, sabe? Separar, né? Tipo, às vezes o empresário, ele não sabe o que é uma vida pessoal, às vezes ele não sabe o que é uma vida profissional, acaba misturando as finanças, pessoa física, pessoa jurídica, e às vezes ele também não consegue enxergar o digital. Então, o que eu sempre falo, né? Tipo, pô, o professor, ele tem muito conteúdo para passar. E tem muita gente carente desse conteúdo. E a internet, ela possibilita que esse professor leve seu conteúdo a nível Brasil, muitas vezes a nível mundial. Então, essa presença digital, às vezes, não é para o próprio professor. Mas se o professor começar a olhar com um olhar diferente, cara, a minha missão é ensinar. Quantas pessoas estão precisando do meu ensinamento? E o dinheiro é uma consequência, porque quanto mais autoridade tu tem, mais visibilidade, a tua hora, talvez, dentro do teu cursinho, a tua hora dentro de uma faculdade ou dentro de uma escola, ela vai se tornar mais cara. Não, e até uma série de outras possibilidades de participação em workshops, eventos, né? E, enfim, né? Aí você também ganha uma visibilidade. Você tem professores hoje que são teus clientes que abandonaram a sala de aula, Sim, né? Porque, de fato, o faturamento que lhes foi proporcionado a partir, né, da escalada dos cursos, enfim, claro, né? Tem todo. As pessoas não fazem ideia do que está por trás aqui, né? Elas estão uhum, vendo só esses enquadramentos das câmeras, sim, mas não tem ideia de toda a estrutura e o número de profissionais que estão aqui agora acompanhando a gravação do episódio e todo o equipamento, todo o background que cerca, né, uma boa produção. Mas assim, você tem hoje professores que estão realmente, cara, num outro patamar de faturamento. Que talvez no magistério, assim, puramente, ele não, não, conseguiria, não iria alcançar, mesmo sendo um doutor lá, não sei das quantas, mesmo na universidade. Porque existe um, né, tem um, teto. E a né, tem um teto. independência, né? Ah, sim, cara, total, né? E a gente tem muito a galgar nesse espaço, nesse nicho, porque hoje o Brasil ocupa o 42º lugar no ranking internacional de educação digital, De né? educação De digital. educação digital, né? Então, Tu vê, é um dos é, campeões de redes é, sociais, mas quando fala daí de realmente usar, né? é, e engraçado porque é um ranking que é estabelecido a partir da medida de conhecimento sobre riscos cibernéticos e iniciativas educacionais para mitigar isso, né? Sim. Então, essa educação digital que a gente fala dessa consciência do uso, né? E do alcance do uso, a gente tem muito ainda para pedalar, muito ainda para A pedalar. nossa internet é cara, é ruim, né? Já melhorou muito, né? Mas considerando o Mas que. deixa eu dar um exemplo bom, que a gente só tá falando também de, né? Eu
trabalhei um tempo atrás numa plataforma digital de pré-vestibular. E uma vez eu recebi um relato muito legal e muito emocionante de um guri que tinha passado no vestibular. E a parada dele era a seguinte: ele era do Amazonas, Sim. ele morava numa região ribeirinha, certo? Ele passou pra medicina, tá? Ele não tinha sinal de internet na casa dele. Então ele ia de barco até a casa de um tio, onde tinha um sinal de internet, e ali ele estudava através da plataforma. E o bicho foi aprovado. Cara, é o poder da mobilização, Exatamente. né? Sabe, esse cara é um cara fora da curva, porque ele tomou a iniciativa, né? Independente da condição e do meio que ele estava, ele tomou uma iniciativa para buscar o melhor, a melhor forma de ele poder alavancar, para ele poder dar um passo. A gente vê no nosso país que falta muito ainda para a galera entender essa questão da iniciativa, essa questão do próximo passo. E aí eu bato muito na tecla de políticas públicas para que se estimule isso. Quando tu fala do empreendedorismo Sim. dado por um profissional, né? Eu entendo, quando fala da educação financeira, dado por um profissional da educação financeira, eu entendo que esse é o estímulo e o passo necessário. Junto com políticas públicas que permitam aquele cara lá que não tem o banheiro na casa Sim. poder ter uma iniciativa empreendedora e vislumbrar algo que ele possa mudar a vida dele. E esse guri que saiu lá, pegou o barco, foi lá na casa do tio, ver um sinal de internet para poder estudar, para poder fazer um vestibular, né? É algo para mim fantástico, porque ele não tá sobre uma ideologia. Tá Não fora tem da ninguém, bolha, né? ele não tem ninguém tapando a visão do sol dele. Uhum. Ele tá olhando o sol, né? E assim tem muitos, tá? Assim tem muitos. Você vai encontrar isso. O Brasil é um país continental, né? Também continental. Então você vai encontrar isso com uma realidade de muita gente incrível que, através da possibilidade do acesso, realmente conseguir enxergar coisas que antes só lhe seriam contadas. Ou chegaria pela televisão, né? De É alguma forma. porque. E também se tornou muito acessível, né? Por exemplo, hoje uma pessoa que quer estudar qualquer área, se ela ir no YouTube, ela consegue muito conteúdo. Tudo. Antigamente, Tudo. tipo, para a pessoa conseguir estudar, ela teria que estar dentro de uma biblioteca, ela teria que estar dentro de uma instituição de ensino, e às vezes é caro. E o YouTube se torna gratuito. Se tu, professor que dava aula particular, cobrava lá, tipo, vamos supor, R$ 300 a hora. Tipo, às vezes ele coloca o mesmo conteúdo na internet por 29 e ganha mais dinheiro do que aqueles R$ 300. E ele conseguiu levar a informação a mais pessoas. Cada um tem, né? Tipo, a questão valores Sim. é só um exemplo, mas, tipo, tu consegue com um custo muito menor levar a tua informação a muito mais pessoas, ajudar muito mais pessoas e ganhar mais dinheiro. Por incrível que pareça, porque tu deixa de ganhar na unidade e tu começa a ganhar É no no volume. volume. E, assim, indo pro final aí do nosso bate-papo, o que você traria de dicas e conselhos, né? Dicas finais, assim, né? Para quem está Uhum. nos assistindo, independente de ser da educação, que a maior parte de quem nos acompanha de fato são educadores ou comunidade escolar, né? Sim. Estudantes, familiares, professores, coordenadores, diretores, mantenedores, empresários, né? Uhum. Mas, eventualmente, pode ter alguém que também não é da educação e está nos assistindo, né? Pode ser alguém da área da psicologia, né? Embora esteja na educação, às vezes, mas psicologia, nutrição e de tudo, né? Uhum. Cabeleireiro. Hoje até um bom pedreiro, né? Pode ser um excelente influenciador. E tem muitos, tá? Eu adoro Tem. vídeos que os caras inventam soluções. Cara, o brasileiro para solução o bicho é danado, né? Tem que ser Criativo. É estudado. criativo. Mas, assim, tem muita gente que poderia, de fato, né, vir aqui e apresentar o seu conteúdo, né, através, seja no formato como nós estamos, seja no formato de aula, seja, enfim, né, hoje a Top Master tem uma série de modalidades aqui, de estruturas, digamos que são Modulares, por modulares, né, por assim dizer, ótimo, né, modulares, e que te permite diferentes cenários para você poder
né? Mas assim, né, a estrutura tá pronta, né? Vocês são bons de conversa também, né? Então as pessoas acham, meu Deus, nunca vou conseguir pagar, né? Tudo é Sim. conversado também. Mas falando mais no sentido mesmo do cara vir conversar, né? Ó, qual é a dica essencial? O que eu posso te dizer assim, ó, tu precisa ir pro digital. Quando tu vai pro digital, tu vai ter inúmeras barreiras. Primeira barreira, que microfone eu vou usar? Qual é a iluminação? Qual é a câmera? Tipo, se aonde eu for gravar vai ter latido de cachorro, se passa caminhão. Então, assim, começar sozinho em qualquer área da vida é muito difícil. E quando tu procura uma empresa que tem todo um espaço preparado para aquilo, se torna muito mais fácil. E com certeza, o teu investimento inicial é menor do que tu tentar montar um estúdio mais ou menos em casa, sabe? Porque qualquer câmera, qualquer celular, tu já vai gastar 2, 3, 4, 5 mil reais. E tu consegue vir para cá fazer o teu curso com menos do que isso. Montar um podcast, tipo, tu não precisa vir com um planejamento tão amplo de, eu vou gastar 20, eu vou gastar 30, eu vou gastar 40. Não. É extremamente acessível, né? Então, o que eu posso dizer assim, ó, tipo, em tudo que tu vai fazer na vida, procure alguém que já faça. Venha conhecer. Tu pode vir sem compromisso, conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso trabalho. A gente vai apresentar valores também, condições de pagamento. Mas o mais importante é vir aqui. Por quê? Vamos supor, mais que não feche, tu vai saber o que é um estúdio profissional, o que precisa ter dentro de um estúdio profissional. Para mais que Tem uma seja para te referência, montar né? o teu próprio estúdio em casa, Sim. sabe? Então, assim, a porta da Top Master, ela tá aberta a todo mundo que tá aqui assistindo esse podcast. A gente tem aqui, né, 2 referências que começaram o projeto do zero conosco e a gente está aqui para ajudar. Então, o nosso conhecimento, ele vai além do podcast. Ele vai, como foi mencionado, para videoaula, a gente tem estúdio fotográfico, tudo que for necessário para o teu posicionamento digital, a gente tem aqui, né? Sem falar de uma experiência de atender, tipo, 250 clientes como a gente tem hoje na contabilidade, conhecer 250 histórias de pessoas que estão no digital. Então, pegar acertos, pegar erros dessas pessoas, como o Rony mencionou nesse episódio, tipo, a gente trocou muita informação, a gente trocou muita figurinha, sem falar de assuntos que não eram do estúdio, né? Então, esse conhecimento, esse network, às vezes dentro de casa sozinho é impossível. A gente consegue acelerar aqui o processo dessa pessoa muito mais rápido do que ela tentar fazer sozinha. E não importa se ela é da educação, né? Pode ser Não. um dentista, pode ser um nutricionista, pode ser alguém da área da beleza, né? Enfim, qualquer profissional que tenha uma dica, uma orientação, quer se posicionar digitalmente como referência, autoridade e precisa, né, de um background para poder, né, vamos dizer assim, né, ficar dentro de um molde, né, digamos, mais profissionalizado, mais bem conceituado, é extremamente possível, né? Nós mesmos tínhamos uma ideia, né? Claro que isso tudo aqui, né, tem seu devido valor, sua devida precificação, mas a gente tinha uma ideia que parecia uma barreira intransponível, a gente conseguiu, né, avançar. Hoje a gente já tem aí condições de pensar, né, numa permanência desse canal por bastante tempo, o que num primeiro momento era só uma tentativa de determinados números de episódios, que nós conversamos abertamente contigo e deixamos muito claro, né? Sim. Temos um limite e ele vai até ali. Hoje a gente já conseguiu fazer E um pouco um mais. pouco mais, né? E as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, da minha parte, fazendo o meu encerramento, tá? Desse episódio. Se não tivesse tido vocês dois, eu provavelmente não teria. Mas é a dupla, pô, sertaneja. Né? Mas se não tiver. Horas. Se não tivesse tido vocês dois, não, cara, é sério, eu não iria. Porque assim, ó, eu sou muito. E eu não conheci o Johnny. Não, e assim, ó, vocês sabem disso, todo mundo que me conhece é próximo de mim sabe que, cara, puxa, sou fora, pezinho totalmente fora das redes sociais, né? É o mínimo necessário mesmo. Então, assim, não era algo que eu tava à vontade, não era algo que eu queria. E, assim, a partir, né, da maneira como a coisa foi se construindo, especialmente a maneira como a Top Master nos abraçou, com as minhas ideias e com as minhas que eu fiz aqui, cara, com essas meninas já tadinhas, né? Tanto é que o primeiro pediu demissão, né? O primeiro editor, lembra?
Foi sim. Cara, o cara não me Mas aguentava não foi mais. por tua causa. Eu acho que foi. Tu acha que foi? Eu acho que eu enchi o tanto saco que, cara, eu não Tá. quero. Se esses caras vão ficar, eu não quero mais, né? Mas, enfim, eu digo assim, ó, que eu sempre tá na minha defesa de vida, né? Rede de apoio. Rede de apoio. Tá lá na minha defesa de vida. Quem me conhece sabe. Rede de apoio é fundamental. Sozinho você não consegue. Mas o canal Escola em Voz, ele é cara, um case perfeito para essa minha teoria da rede de apoio. Porque, assim, se não fosse, eu não consigo imaginar outro estúdio, eu não consigo imaginar outras pessoas da maneira como as coisas aconteceram pra gente e vem acontecendo, sabe? Seria muito difícil. Só para fazer um exercício rápido aqui, né? A gente já pensou com projetos até com parceiros nossos no Paraná e coisa, e ficava assim, cara, não vai ser igual, Sim. né? Não vai ser igual. Não vai, a não ser se a Top Master fosse junto, se a gente conseguisse botar tudo dentro de uma van, daí eu fiquei pensando, cara, por que eu vendi minha van, velho? Né? Botar tudo dentro da van e levar o conjunto, sabe? Cabe essa mesa na van? Né? Porque na minha van caberia. Cabe. Né? Ah, cara, que droga. Mas, então, assim, você se sente seguro, você se sente amparado, coisas que você não entende, às vezes eu faço perguntas óbvias e a maneira como vocês respondem gentilmente, educadamente, às vezes até com uma paciência que eu não sei de onde é que vocês tiram comigo. Mas isso tudo só me dá força pra. Eu tô enfrentando desafios ainda. O importante é né? tu te sentir incluído com a gente. Não, então. Eu tô. Né, tô em inclusão digital, foi o meu caso aqui. Mas assim, eu me sinto seguro e com vontade de passar as barreiras que eu sei que ainda a Escola em Voz tem que passar. Mas eu me sinto assim, cara, eu não tô sozinho. Então, cara, eu vou. Sim. Eu vou, sabe? Ah, é tal coisa? Não, vou, né? Mudei até o conceito da empresa, tudo, né? Tive que fazer investimentos para repaginar a própria empresa juridicamente, tudo mais, porque realmente eu acreditei, sabe? Mas eu não conseguiria, assim, eu já fiz muitas coisas sozinho, mas chega uma hora assim que o negócio é tão complexo como é, né? O digital, que se você tiver bem alicerçado, cara, dá um, vamos dizer assim, dá uma vontade, Gás. dá um gás assim, e aí você, cara, parece guri novo, sabe? Mas assim, vocês, claro, né, com toda a tua equipe, né, você também com o apoio da tua família, pessoas que nos apoiam, né, amigos próximos, assim, é fundamental, cara. Eu diria para qualquer pessoa que quer vir fazer, assim, eu tenho certeza que ela vai ter uma experiência assim de vida em vir produzir aqui algum conteúdo, né, junto com vocês. E É, eu fico, é uma gratidão também. eu Meu fico muito depoimento. feliz em ouvir isso, né? Até porque faz parte da nossa missão, né? Entregar o máximo possível para que, de fato, né, clientes como vocês se sintam, né, tipo, se sintam satisfeitos e principalmente gratos por estar dentro da nossa estrutura, estar fazendo parte da nossa família Top Master. Obrigado. É gratificante ver a evolução que nós temos, né? É claro isso. Lembra para passar dos 1000, a gente não saía E dos 1000 a inscritos. gente tem muito para crescer ainda. Mas é gratificante também ver que os investimentos no estúdio também cresceram junto com a gente também, né? Verdade. E que a gente está crescendo, de certa forma, crescemos juntos. Sim. De certa forma, nós estamos buscando algo que nos é comum, que cria uma sinergia. Né? Pô, tua equipe é fantástica, né, cara? Mas a tua visão é uma visão que ela nos motiva. É uma visão que faz com que a gente também tenha esse brilho nos olhos, esse gás para poder buscar, né? Por quê? Porque a gente sabe que aqui tu é um cara que tem a flexibilidade, que tu é um cara que entende, tu é um cara que dá opinião, tu é um cara que tá junto. O teu interesse em ver o Escola em Voz crescer, para nós, é nítido, Sim. né? Com E certeza. tu já demonstrou isso, tu já falou e verbalizou isso, mas a gente vê isso, né, em todas as atitudes. Todas as atitudes. Eu acho que é isso. né? As atitudes falam mais do que as palavras. E isso para nós é muito legal, porque isso nos motiva muito.
E nos motiva mais ainda saber que a gente tá quase chegando aí em 7 mil inscritos no YouTube. Olha só, hein? Cara, não passava de 1000, cara. Aquele 1000 foi uma eternidade, bicho. Aí eu... Lembra que tu queria soltar o primeiro episódio com... Só depois de 1000? Só Pô, eu depois achei de- que seria rápido. Não, vamos soltar o episódio só depois de 1000 inscritos. Você tá louco, velho. Eu acho que soltamos com 400, porque não passava de 500. Não, cara, não vai funcionar assim. Tá, mas eu acho que nós deveríamos ser um case. Porque eu não sei quantos canais do YouTube conseguiram chegar a 400 inscritos sem nada. Porque sem nada. Não tinha não tinha nenhuma Um vídeo? Nada. Nada. Não Nem tinha nenhuma... E assim, ó, sabe que a gente não tinha conhecimento também. Porque a gente chegou com a vontade. Sim. Mas como fazer, né? Exatamente. Ninguém sabia como fazer. Então foi isso, meu amigo. Fechamos? Você Fechamos. fecha? Você Excelente quer dar- episódio. Sem polêmicas. Eu acho que teve. Algumas ali. Né? Os pés de cacau, quem sabe. Mas, cara, sensacional. Obrigado, Johnny. Obrigado por participar com a gente aí. Também do ao Escola em Voz. Kleber, a Adri, a Obrigado. Cal, Todo mundo que tá lá nos bastidores. nos bastidores dos estúdios Top Master. A gente quer muito que tu cresça, que tu tenha esse estúdio Cheio todos os cheio dias. todos os dias, ampliando, porque tu és um cara merecedor de tudo isso, né? Obrigado. E para nós é muito gratificante te ter como parceiro e nós sermos teus parceiros, né? Então, obrigado por estar conosco. Obrigado, Anderson, Obrigado você por também. mais um episódio de muitos ensinamentos, muitas conversas valorosas. E para você que nos acompanha aí no nosso podcast Escola e Voz, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, criticar, dar sua sugestão, sugerir temas e acompanhar os próximos episódios ou episódios anteriores que já estão lá no nosso canal no YouTube. Siga-nos no YouTube, nas plataformas de streaming. Nós sempre procuramos trazer episódios de relevância no meio educacional para você que está interessado nesses assuntos. Um grande abraço e até mais. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.